Bom dia, graça e paz. Que a paz de Cristo esteja contigo aí. Tenho passado alguns momentos essa semana, esses últimos dias, e tenho sentido a necessidade de voltar a gravar alguns vídeos, né? Comentar um pouco, falar sobre as nossas experiências espirituais no meio dessa caminhada cristã, nossos erros, nossos acertos, né? Enfim, tem muitas informações, muitas coisas boas aí. É certo que as partes ruins, os nossos erros, a gente não gosta de transparecer muito, né? Mas em alguns momentos é necessário a gente abrir o coração para vocês, para que vocês também aprendam com nossa caminhada. Por mais que a gente esteja aqui falando de Deus, falando de Jesus, da salvação, a gente também é falho. Eu sou falho, igual você, provavelmente, que está me ouvindo aí. Tenho os meus erros, os defeitos de caráter que eu preciso que sejam transformados. À medida que eu vou entrando em comunhão com Cristo, essas coisas vão acontecendo, né? E com você também não é diferente. Hoje pela manhã, já faz 1 ou 2 semanas que um assunto muito importante tem entrado, tem entrado em meu convívio, e eu tenho percebido algumas coisas que são necessárias a gente conversar hoje. Um desses assuntos, alguns termos aí talvez sejam diferentes para você ou sejam novidade. E um dos assuntos que mais tem chamado a atenção nesses dias é sobre adoração. Muitas pessoas adoram a Deus, muitas pessoas buscam encontrar a Deus ao meio da adoração, de um hino, de um louvor, de atitudes, de ajudar o próximo, do estudo da Bíblia, de ir à igreja. Então são atitudes, são ações comuns de pessoas que desejam adorar a Deus. E no meio desse contexto de adoração, existem alguns fatores importantes que levam a gente para mais perto de Deus, para mais perto da verdadeira adoração. E existem coisas que nos afastam de Deus e da verdadeira adoração. Por incrível que pareça, existem pessoas que em sua mente estão adorando a Deus, mas que na realidade a sua adoração não é aceita por Deus. Se Deus aceita, é tolerando, né? Não amando a ação da pessoa. E isso aí vem incomodando. Isso me levou a uma situação em que eu precisei clamar a Deus para mostrar o meu verdadeiro coração. Porque às vezes a gente olha para as atitudes das pessoas e esquece que a lição, em primeiro lugar, vem para nós. A aplicação ela deve ser para mim primeiro. Depois eu tento ajudar os outros, nunca acusando, mas para ajudar. O primeiro texto que eu queria dividir com vocês hoje aqui, o tema de hoje é sobre adoração, na verdade é sobre idolatria oculta, ou idolatria moderna. Nos dias de hoje a gente não adora deuses de pau, de pedra. Eu digo os cristãos que observam os mandamentos, né? A gente não adora esses deuses, porém existem idolatrias ou idolatria oculta dentro do coração de muitos de nós. E aí a questão aqui é se o meu coração, né, existe esse tipo de idolatria oculta ou velada. O texto que eu queria dividir conosco hoje são 4 textos. O primeiro está lá em João, capítulo 14, verso 30. Jesus fala assim: ó, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Aqui é Jesus falando que não tinha nada de Satanás ou de pecado dentro dele. Esse é o primeiro ponto importante para nós absorvermos. Nós não temos o coração igual ao de Cristo. Cristo era isento de pecado. Nós temos a nossa natureza pecaminosa. Mas a nossa missão, nosso objetivo é justamente esse: chegarmos a poder dizer que não temos nada de pecado em nós. Eu digo os pecados conscientes, tá bom? Não estou falando da natureza pecaminosa, porque essa só vai ser removida quando Jesus voltar. Mas pecados intencionais, conscientes, praticados de forma racional, esse não deve existir em nós. Nós devemos dizer igual a Cristo, que não temos nada com o pecado nem com o diabo. Esse é o primeiro ponto. O segundo texto importante é: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça,
quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Isso aí está em Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15. Por que nós estamos citando tudo isso? Porque esse problema da idolatria oculta é algo que às vezes nem nós mesmos temos consciência de que estamos praticando. Isso é um problema seríssimo e que Satanás tem conduzido muitas pessoas em uma falsa adoração, com uma idolatria oculta em si. Satanás tem prendido muitas pessoas no erro, no engano. E muitas pessoas estão achando que estão adorando a Deus verdadeiramente, mas na verdade existe uma idolatria oculta dentro de si mesmas. Como que nós conseguimos entender isto? Quando nós colocamos qualquer coisa em primeiro lugar no nosso coração. Quando nós não obedecemos ao mandamento de Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Que lá diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse verso, ele guia-nos, ele nos guia a deixar, a permanecer Deus em primeiro lugar no nosso coração. Tiago capítulo 1 a gente já leu. O terceiro verso é Salmo 139, verso 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista aqui, ele informa, ele orienta, ele guia a gente, mostrando como que nós podemos enxergar a nossa verdadeira natureza. Se existe alguma idolatria oculta que dá autoridade para Satanás nos prender no engano, impedindo que nós prosperemos na parte espiritual e em outras áreas também. Se existe essa idolatria oculta, o único que pode revelá-la é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Então nós precisamos, em oração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, clamar a Deus para que Ele mostre o que está oculto em nosso coração. Se existe alguma idolatria oculta que dá autorização para Satanás dizer que somos propriedade dele, nós precisamos colocar isso em oração nas mãos de Deus para que Ele revele os pontos, se é que existem, de idolatria oculta dentro de nós. Idolatria oculta. E o quarto versículo é Lucas 9:23. Jesus fala assim: eu dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Então esse quarto verso nos mostra a necessidade de negarmos a nós mesmos. Não é fácil, irmãos, não é fácil, amigo, querido ouvinte, não é fácil, mas para aquele que deseja ir para o céu, essa é uma das leis que é necessário seguir, negar a si mesmo. Esse é um dos mandamentos que alguns de nós têm negligenciado. Os prazeres do mundo são inimizade contra a vontade de Deus. Os prazeres da carne, as coisas que geram prazer secular, que são fora da espiritualidade de Deus. Não o que é necessário para a gente viver, para a nossa sobrevivência, não. Eu digo que os prazeres da carne, eles militam, né? Eles lutam contra a vontade de Deus. E é aí que entra o ponto-chave da gente negar a nós mesmos. Nós precisamos negar esses prazeres carnais, seja ele sexual, apetite, vestuário, amizades, jogos, filmes, seriados, enfim, qualquer objeto ou atitude ou até mesmo sentimentos que são contrários à vontade de Deus. A gente deve esfacelá-los, eliminá-los, porque essas coisas geram idolatria oculta. E isto, olha só, isto tem causado a ruptura no relacionamento entre Deus e eu, entre Deus e você. Então nós devemos analisar à luz do Espírito de Deus, para que a gente consiga enxergar se existe algum ponto, como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus, Ele iluminará a nossa mente e nos mostrará se existe alguma idolatria oculta em nosso coração, para que assim a gente consiga identificar o ponto e removê-lo da nossa vida, somente porque esse ponto de idolatria oculta, de amor às coisas do mundo, aos prazeres da carne, eles geram essa ruptura, essa separação
entre o meu relacionamento e Deus. Então, cabe a mim identificar essa parte e romper os laços com o pecado e com o diabo. É minha responsabilidade. Sou eu quem devo fazer isso. Deus não fará isso. Então, esta é a minha parte. Romper os laços com o pecado e com o diabo. E aí, obedecer Tiago, capítulo 4, que ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e a ele fugirá de vós. Então, para nós resistirmos ao diabo, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Mas, para nos sujeitarmos a Deus plenamente, precisamos romper os laços ocultos. Se existe alguma idolatria oculta em sua vida, meu amigo, meu querido irmão, meu desejo hoje é que Deus te ilumine, que em algum momento você consiga receber o poder necessário para tomar a atitude que você tem que tomar, que é romper com o pecado e com Satanás. Nós não devemos ter nada deles em nós, assim como Cristo pronunciou. Nós devemos ser um com o Pai, porque esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Santificação, não fanatismo, mas entrega total. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta é a minha oração para a sua vida, que Deus continue a trazer libertação, santificação para a salvação em Cristo Jesus. Um abraço, querido. Até mais. Um abraço, querida. Tchau, tchau. Deus abençoe.